Eu posso já não posso não cuspir água no dentista. Imagina que se fosse. Vamos conduzir a situação aí. Já era da era do YouTube, botava no YouTube lá, ela escutava o negócio dela lá. Porra! Você acaba de dar um play em mais um episódio do Dá Pra Ser Podcast, onde nós estamos aqui sempre fazendo bullying com nós mesmos. E essas câmeras que vocês estão assistindo são as mesmas câmeras usadas em Ases Indomáveis, Porra, Titanic. A Fuga das Galinhas, Tropa de Elite. Tarzan. Tropa de Elite 2. Que preguiça da porra. As Branquelas. Vixe, Maria, todo mundo deu Cris. Essa é. Dá pra resumir a história, a gente vai ficar aqui fazendo bullying até o final dos tempos. Meu nome é Vitor, apenas mais um Vitor qualquer. E ao meu lado, um grisalho bonito desse se apresente aí, né? Pra quem não me conhece, meu nome é George. Pra quem conhece, é George também. Prazer, Seja bem-vindo. Prazer te conhecer. Antes que você seja bem-vindo, que porra. Adoro trabalhar com você, já falei isso? Seja bem-vindo a mais um episódio do Dá Pra Ser Podcast. Mais uma vez, novamente. Esse oferecimento aqui desse episódio, Café Palore. Hoje tem café, nossos viu? Parceiros. Hoje tem. Quadrado Pizzaria e Rede Abacus, uma rede que está chegando a Salvador para ajudar os empreendedores e as grandes empresas com recuperações tributárias, organizações tributárias, para que Vitor, que gosta muito do Excel, como outros empresários, possa organizar sua empresa. Então assim, vai estar aqui, @Rede Abacus, o contato, entre em contato e organize a sua empresa com todos os tributos e benefícios que ela pode conseguir para você. Beleza? Roda a vinheta. Bem, pessoal, hoje iremos falar de saúde. Novamente, um conteúdo específico para pessoas que, igual o Vitor, Cheio de saúde, irmão. cheia de idade, tem algumas particularidades e posso dizer que tem muita novidade por aí. Eu sou cheio de saúde, Jorge. Porque é uma área pouco pulverizada, muitas pessoas utilizam a nível de teste e acabam virando adeptos dessa conduta. E hoje a gente vai saber um pouquinho mais aqui dessa área. Existe hoje um centro em Salvador. Nós vamos falar com Silas, que vai estar aqui representando o Centro X, certo? Vamos falar um pouco de Silas do centro primeiro? Vamos falar do Primeiro centro. de Silas. Silas é um estudante, um eterno estudante, cursando biomedicina, especialista em ozonoterapia nível avançado, ressonância bioquântica. Aí é que ele vai olhar pra você e falar: seu cavaleiro do zodíaco Caralho. Entendeu? Peixes. Curso Neuronutropatia, trabalha com terapia integrativa. Ele trabalha com coisa pra porra. Tá entendendo, meu Entendeu? amigo? O nível que o rapaz tá. Aí agora vamos para o centro para dizer o porquê dessa bagagem toda, certo? Vamos lá para o Centro X. Para você que não conhece, eu stalkei todo aqui. Estamos falando de terapias integrativas, ozonoterapia, trata dores, feridas crônicas e problemas intestinais e muito mais. Vamos entender aqui agora como funciona o Centro X e os especialistas que tem lá. Silas, seja bem-vindo ao Dá Pra Ser Podcast. Obrigado por aceitar o nosso convite. Então, eu que agradeço, né? Uma boa noite a todos, né? Esse convite, né? Principalmente do nosso amigo aí que fez o tratamento, né? Teve uma resposta muito positiva, né? E estamos aqui, né? Para a gente poder divulgar um pouco referente à questão da ozonoterapia, uma área que, de uma certa forma, nova, porém que traz muitos resultados positivos, né? De uma gama infinita de possibilidades de você poder tratar, dar uma qualidade de vida aos seus pacientes, né? Sem agredir eles. Não desfazendo da outra linha alopata, mas só que temos um princípio diferente, uma missão diferente, Tá. Principalmente o Centro X. Vamos só começar um pouco falando de Silas, para a galera entender como é que foi a tua jornada Sim. até hoje e essa carreira para você chegar na parte da ozonoterapia e desses outros tratamentos.
Silas é natural de onde? Faz uma pequena retrospectiva da tua Tipo Globo da tua vida. Repórter. Ok. De onde você veio? Do que se alimenta? Como que Então lá, fazem? vamos Do que fazem? Boa noite, né? Mais uma vez. Meu nome é Silas. Opa, tudo bem? Prazer. Satisfação. A gente aproveita que ele fala. Ok. Fazer assim uma breve história, né? Isso. Da minha caminhada até chegar onde estou, né? Como todos, né? Iniciamos a questão dos estudos e sempre tive uma noção de que a área de saúde me puxava muito, né? Desde pequeno. Tive um padrinho que hoje em dia não está mais com nós, né? Deus o levou, mas só que me direcionou de uma certa forma muito eficaz, né? Me mostrando como seria. Ele era do Hospital Sara, né? Ele era da parte de laboratórios, então sempre admirei ele, sempre tive uma perseverança de almejar algo, né? A questão da área de saúde vai muito além do que muitas pessoas imaginam, né? Você se doar, você cuidar do próximo. Então aí começou minha caminhada, né? Isso você era criança? Você era adolescente? Sim. Você era nascido e criado aonde? Aqui em Salvador, né? Que bairro? Natural de Salvador, Cabula. Filho único? Não, tenho um irmão mais velho, né? Hoje em dia também sou pai, né? Da Maria Cecília, de 6 anos. Né? Ainda não tem cabelo branco, não. Maria Cecília não dá trabalho, não. Não tem Ariana. o quê, rapaz? Não é Ariana, não. Rapaz. Se fosse Ariana. Maria Cecília dá cabelo branco e muitas emoções, né? Rapaz, também. Enfim, então desde pequeno eu tinha algo que me puxava, como eu disse a vocês, né? Jogava bola, caía, arrancava o tampão do dedo, quem nunca arrancou o tampão do dedo jogando bola, né? E já tinha aquele meu kitzinho preparado, né? Ativa. Criança? Guri já. É Já mesmo? era. Aquele velho metiolate que não ardia nada, né? Famoso todo. Chegava bobo. Hoje em assim, dia a geração Nutella tem o É, metiolate, né? Que não, tem daquele. que não arde nada. Não disciplina. Enfim, aí minha mãe, rapaz, você, como vulgarmente dizia, o carniceiro, né? Resolvia meu negócio. E aí chegou naquele teste vocacional, né? Que a gente fazia já no 3º ano, pra ver, né? Direcionando e tudo mais. E começou a seguir a mesma linha. E aí foi quando eu iniciei a primeira questão da graduação de fisioterapia, né? Concluí e tudo mais, né? Depois fui para a área de enfermagem, fiz um técnico de enfermagem, trabalhei alguns anos no Hospital Santa Isabel, onde eu tive uma bagagem muito boa em nível hospitalar, né? E aí foi quando eu migrei para uma outra clínica também, a Florence, uma clínica muito renomeada hoje em dia aqui em Salvador também, que trabalha com procedimentos de reabilitação, né? Todos aqueles pacientes que saem da UTI e aí vai para a clínica Flora em processo de reabilitação. Uma missão também muito diferenciada e muito boa, onde agregou todo esse histórico, né? De forma positiva. E aí foi quando chegou a pandemia, onde a chave virou para mim, em todos os sentidos. Vamos dizer assim, saí do céu para o inferno, vulgarmente dizendo. Foi quando eu teve um desligamento de lá da Clínica Florence e recebi essa proposta de Dr. Marcelo Bonanza, né? Hoje em dia é um grande mestre, uma grande inspiração que eu tenho para trabalhar no Centro X. Mas antes de eu conhecer a ozonoterapia, eu vou contar a história como eu conheci a ozonoterapia. Foi, vamos dizer assim, de uma forma meio drástica, né? Foi quando ainda estava na Florence e recebi uma ligação do meu irmão. Tinha sofrido um acidente de moto, né? Como meus pais já têm uma certa idade, ele não quis entrar em contato com meus pais para não preocupar eles. Então foi todo um movimento assim, de uma forma meio inusitada, vamos dizer assim. Tive que pedir permissão para sair do plantão noturno para encontrar ele. Quando chego lá, vejo meu irmão no chão. A SAMU já tinha estabilizado ele e a perna e disse que ele tinha tido uma fratura, uma possível fratura. Acompanhei a ambulância da SAMU até o Hospital HGE, né? E pedindo que não tinha nem tido uma fratura. Fez o raio-x, não constatou nenhum tipo de fratura. Fiquei mais aliviado, né, de uma certa forma. Porém, teve uma laceração muito grande. Você via osso, tendão, tudo isso. Resumo da história. Onde foi a lesão? Na região da tíbia, da perna, canela. A canela. Vulgo canela, né? Só para vocês terem noção. Nós sabemos que o HGE, às vezes tem médico de plantão, às vezes não tem auxiliar ou não tem.
eu tive que auxiliar o médico e segurar a mão do meu irmão ao mesmo tempo. Né? Foi uma cena assim muito forte para mim, mesmo eu sendo da área de saúde, e vendo meu irmão sentindo dor, que a anestesia não pegava, o médico costurando a perna dele, né? Então foi algo assim muito diferente, uma experiência única que eu tive na minha vida. E aí todo aquele processo, pra você ter ideia, saí do hospital, ou saí da clínica, fui com ele no hospital geral, trouxe ele para casa, voltei para o hospital para fechar meu plantão ainda, e depois retornei para casa. Pronto, passou toda aquela agonia, como tratar ele, né? Porque o médico disse que ele ia ter necrose, ia perder tendão, se perde um tendão, perde movimento, né? Então foi quando conheci a ozonoterapia. Já tinha, o Centro X já existia, foi no período de carnaval, a clínica fechava nesse período de carnaval. E aí o que aconteceu? Dr. Marcelo falou: Silas, trate seu irmão com ozonoterapia. Você vai pegar uma máquina, vai levar o cilindro de oxigênio para casa e vai fazer o tratamento dele durante 7 dias. Não sabia nem para um dia. Tinha noção, curativo, que você dá área de enfermagem e tudo mais. Mas ele falou: peça aí, a Hermínia vai te ensinar, você leva para casa e faz. Você já conhecia ele? Dr. Marcelo Bonanza, sim. Você conhece ele de onde? Ele foi um grande amigo de minha mãe. Minha mãe é uma terapeuta holística, aí tratou dele e aí se tornaram muitos amigos e a gente criou um vínculo, né? De uma certa forma. E aí foi como ele teve essa liberdade de promover a entrada da ozonoterapia na minha vida. E, como eu disse, tinha um risco de necrose tecidual muito grande, de tendão, perder movimentos e tudo aquilo que o médico falou, né? Ficou aberto? Fechou com a própria pele por cima e ele disse que provavelmente poderia precisar de fazer um enxerto. Então né? a canela dele abriu toda. Foi. Vamos dizer que aqui a canela dele lacerou. Daqui aqui, essa parte aqui abriu. Você via, como eu tô dizendo, você via osso, você via tendão, você via músculo, você via tudo. Certo? Parecendo um boneco de anatomia mesmo aberto. Sim. Pra você estudar. Enfim, fiz todos os 7 dias do procedimento que a gente chama de técnica de ozônio bag. Mais na frente eu vou explicar a vocês direitinho. E aí consegui reverter todo o quadro dele. Não teve nenhum processo de inflamação, não teve necrose, recuperação assim, além do normal, mesmo ele sendo um indivíduo jovem, né? Mas ele tinha uma previsão de 6, 7 meses para se recuperar. A cicatrização dele foi perfeita, se recuperou em 3 meses e meio, entende? Sem nenhuma inflamação, sem nada. E aí foi esse processo. Quando eu saí da Florence, entrei na Fundação Bonanza, que é do Dr. Marcelo, para trabalhar com ozônio. E ele fez depois esse convite para eu trabalhar no Centro X. Que aí eu me aprofundei, fiz um curso básico de ozonoterapia, fui gostando, me aperfeiçoando, fui, vamos dizer, casando técnicas para melhorar o desempenho da questão da ozonoterapia. Fiz o nível avançado da ozonoterapia e hoje estamos aqui caminhando, né? Cursando, indo para o 3º semestre de biomedicina, né? Iniciando o curso de naturopata também, que eu vou explicar um pouquinho o que é naturopata. Já ia perguntar. Isso, né? Fiz um curso também de biorressonância quântica, que também é muito interessante, vou explicar um pouquinho a vocês. Então, esse é o Silas atualmente, né? Com propostas de cada vez mais agregar a questão da linha integrativa, foi que eu me apaixonei. Eu costumo dizer a todos, eu consegui ver os 2 lados da moeda. Trabalhar na linha tradicional da área de saúde e ser um terapeuta integrativo como eu sou hoje, né? Tá, deixa eu só te perguntar, você já chega no Centro X hoje, já está bem adaptado e está se especializando e aprofundando na atividade. Vamos só começar da parte mais leiga. Didática. Hoje, a pessoa tem vamos colocar uma lesão normal. A pessoa tem uma lesão, um problema de joelho, o tornozelo, algo do tipo, e tem uma conduta de fazer qualquer tipo de tratamento e ele conhece vocês. Ou ele conhece mediante uma indicação, ou você já tem algum tipo de parceria com o ortopedista, já é uma indicação prescrita por médico. Como é que funciona a questão da ozonoterapia? Certo. A ozonoterapia, como eu estava falando, ela está começando a ter uma aceitação maior atualmente, certo? A gente ainda tem uma grande briga referente a alguns detalhes particulares, mas hoje já se encontra com o crescimento de médicos da linha integrativas
e até médicos tradicionais que têm uma visão mais ampla de indicação. Hoje temos um grande médico também parceiro da gente, que indica pacientes lá para o Centro-X, e também temos o nosso grande apoio da questão do marketing, né? O Kaique hoje é um grande parceiro do Centro-X, porque ele que faz toda essa parte de divulgação, faz todo esse impulsionamento nas redes sociais, né, para a gente criar uma imagem cada vez mais positiva e mostrar, né, a nossa realidade, que o Centro-X não é só a ozonoterapia, é além disso, né, muito mais do que a ozonoterapia. Quando eu pergunto dessa forma, porque assim, às vezes quando você tem qualquer tipo às vezes não, boa parte das lesões, você faz a parte emergencial com o ortopedista, vamos botar nessa linha, e depois ele te direciona direto para um fisioterapeuta. Sim. Tá? Então, assim, depois, nesse momento, não sei em que ponto está de regulamentação, que poderia caminhar junto à ozonoterapia desse tratamento de reabilitação. É isso? Atualmente, como é que chega o nosso público? Principalmente lesões, assim, vamos dizer, paciente com hernia de disco, paciente com alguma lesão muscular ou articular degenerativa, eles chegam principalmente, vamos dizer assim, vendo que a ozonoterapia é como se fosse a última escapatória deles. Já passou por tratamento com fisioterapia, com ortopedistas, infiltrações medicamentosas, analgésicos fortes e tudo mais, e nada resolveu. É como se você olhasse para a última luz no fundo do túnel. Eles chegam dessa forma para a gente. Então eu digo, eu tenho uma grande responsabilidade, certo? De me doar, promover a terapia da melhor forma possível, que eu confio muito no ozônio, entende? Por isso que eu estou indo cada vez mais me aprofundando nessa área, porque eu vi o poder que tem a ozonoterapia. Então a gente recebe esses tipos de pacientes lá, né? Pacientes que já rodaram por vários lugares, já fizeram vários tipos de terapias e chega lá querendo ver se resolve o caso dele. Mas a indicação vem do ortopedista? Nem sempre. Nem sempre. Por isso que tem... O Kaique, ele faz um levantamento exatamente disso, das fontes como esse paciente chega até a gente. Entendi. Né? Ele exatamente para a gente começar a ver onde é que a gente pode se aprofundar. O direcionamento, né? Hoje a gente está cada vez mais se aperfeiçoando nessa área, porque é um segmento muito interessante para a gente ter noção de onde é que está vindo os nossos pacientes. É por indicação, é por parceria com ortopedista, com algum tipo de médico, entende? E hoje a gente procura alguns médicos que venham fazer algum tipo de parceria com a gente. Aí vamos deixa eu fazer uma pergunta já mais... Finalmente, o que é o ozônio? Ok, eu só conheço o ozônio do buraco da camada, entendeu? Pronto. Do buraco da camada de ozônio, quase geografia. Ele fala, fez a camada de ozônio do buraco. Eu falei, pronto, fala que é buraco negro. Pra você que tá vendo essa piada de baixa qualidade, esse aqui é o Dá Pra Ser Podcast. Encontre a gente em todas as redes sociais que são aqui. Jorge sempre vai ter uma piadinha de baixa qualidade. Mas assim, encare como uma pessoa boa, que o espírito é bom, a piada é péssima. Aqui em cima de Jorge, ali, ó, do lado no cantinho ali, você pede pra sua vovozinha. Quanto é da vovozinha, Jorge? Só aqui está um QR Code, né? Pra você que curte nosso conteúdo. Velho não sabe o que é vovozinha. QR Code, você pode fazer um Pix e colaborar para o nosso canal crescer mais e mais. Temos uma enquete que já recebeu alguns directs, que agora eu vou ter que mudar. O Vitor gravar sem essa touca ou Lã de sunga, velho. O Opera comprar a aliança que ele tanto promete pra noiva. Baixaria, né? Aí agora vamos fortalecer aí, porque a situação do Opera aqui do último episódio ficou complicado. Inclusive, pra você que quer gravar nesse lindo estúdio, nesse ambiente de qualidade, com Opera de sunga branca, com o operador já aqui, entre em contato conosco, Dá Pra Ser StudioCast, tá prontinho pra você. Você que sabe fazer alguma coisa com excelência, ou quer se testar, malabares, você pode vir aqui fazer o seu conteúdo, porque toda a nossa operação vai estar aqui disponível para você depois pulverizar isso nas redes. Fazer um curso, dançar, cantar, fazer o que você achar, uma live. Vou fazer fit dance. Ou você, igual o Vitor, que só tem um ego muito alto, venha testar para ver se você tem chances nas redes sociais. Então, na dúvida, entre em contato conosco aqui. Inclusive, você vai ver aqui alguns episódios anteriores do Dá Pra Ser Podcast, onde a gente aparece dando show nas entrevistas de baixa qualidade, mas os entrevistados são ótimos, tá? O problema é só a gente aqui. É verdade. Diga-se, você pode me gravar seu conteúdo muito melhor do que a gente, fato, vai chegar aqui melhorzinho com a gente. Diga-se passagem, inclusive... Eu queria agradecer especialmente aos nossos patrocinadores que ajudam esse maluquice aqui a funcionar, como Café Palore, irmão.
Não sei se Robson, você toma café Palori. você é o melhor. Vitor continua mantendo aqui a qualidade, fazendo o Já melhor café mentiroso. possível. Quadrado Quadrato pizza. Pizzaria. Em italiano, a gente vai chamar porque é Quadrado italiano. Pizzaria. Um abraço. E Rede Abacus, Que é o que eu faço no meu MMC, né? que é uma contabilidade especializada em recuperações tributárias e manutenções de benefícios. Tchan, Arroba tchan. Rede Abacus. Exatamente. Então eu queria só entender, finalmente, o que é ozonioterapia. Vamos agora entrar numa parte interessante, né? Vamos falar de uma forma resumida, né? Que Tá. todos consigam entender, né? Certo. De uma forma certa. Como você mesmo citou, né? A gente sabe que o nosso planeta tem a camada de ozônio, Isso. que nos protege das interferências dos raios solares, do que vem do meio externo. Isso é de geografia. Sim. Essa parte o da básico, geografia, o tá básico, ligado? né? Não faltou a aula. Tá, Isso, essa aula não filava, não. tá, tem a base. Só passava em geografia você, né? Exatamente. Bem por ele, já pegou a pegada da gente. Enfim. Como é outro exemplo muito curioso, como é que é gerado o ozônio. Quando a gente está em um tempo chuvoso, trovoando, Certo. certo? E que você vê relampejando ou trovando, que o raio entra em contato com o oxigênio, você sente aquele cheiro diferente. Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de vivenciar isso. Esse cheiro é o ozônio. Exatamente. Ah, tá. Exatamente. Ok. Como é que é gerado o ozônio? Captado. Isso. No nível da clínica, do Centro X. Hoje, Deixa a gente... claro que daqui a pouco o Vitor vai correndo atrás de raio aí. Não, Pois é, não, pois não, é, não. Veja bem, isso em nível de natureza, Não. né? Isso em nível de natureza. Relampeganejando aí. É. Repangadejando. Mas na clínica, como é que a gente consegue extrair o gás do ozônio, né? A gente tem a matéria-prima, que é o oxigênio, só que o oxigênio medicinal, aqueles velhos cilindros de oxigênio. Ah, tá, o cilindro. Né? E temos a máquina, que é a geradora de ozônio. Certo. Dentro da máquina, ela tem duas placas paralelamente que passa o oxigênio com a molécula, com dois átomos. Quando sofre essa reação física, ela se transforma em uma molécula com 3 átomos. Por isso que diz que o gás do ozônio é um gás potencializado em oxigênio. Na composição dele, ele tem 95% de oxigênio e 5% de ozônio, que normalmente é permitido pelos órgãos fiscalizadores nível Brasil. Cada país tem sua porcentagem, sua forma de fiscalização, como a gente sabe em diversos tipos, né, de terapias de máquinas, né, que a gente pode utilizar. Tanto que algumas máquinas que são de outros países que não seguem a norma de estabelecimento têm que passar por um processo de regularização, né, ou de adequação para fazer a utilização dela. A conversão do oxigênio em ozônio. Isso, é como se fosse, vamos dizer assim, uma calibragem, vamos dizer. Certo. Certo, uma calibragem. Porque às vezes ela vem com outro tipo de padrão na Ok. programação dela, vamos dizer assim. Né? Como às vezes você importa um equipamento de fora, mas você tem que fazer um processo. porque tá regulamentado de acordo com o exatamente. fabricante local. Principalmente na área de saúde, né? Que tem que seguir Tem o Visa, né? o órgão regulamentador, que é a Anvisa, né? Certo. Então, aí gera todo o processo do ozônio. Como é extraído? A gente utiliza seringas especiais, né? Que são seringas siliconadas. Por que siliconadas? Porque são seringas que conseguem estabilizar mais o gás do ozônio, né? Porque ele é um gás pesado. E a partir daí você consegue ter todos os benefícios, né? Quais são os benefícios que o gás do ozônio nos traz, né, para você manipular de diversos tipos de forma? Ele é um anti-inflamatório, é um antibiótico natural, um antifúngico, né? Ele é rico em oxigênio, aumenta a sua imunidade, né? Então ele tem diversos benefícios para você saber trabalhar da forma coerente de acordo com cada paciente. Tá. Cada indivíduo vem com sua necessidade e aí você adequa de acordo com a necessidade do seu paciente. Certo. Certo? Esse é o processo de ozonioterapia. De ozonioterapia. Não, perdão. Esse é o processo Desde de a retirada geração e os benefícios dos benefícios. iniciais. Isso. Aí a ozonioterapia. Vou continuar com perguntas de Certo. leigo, tá? Eu não conheço. Aham. Então, a pessoa chega na sua clínica, no meu caso. Tomei, sei lá, caí de moto Sim. e me ralei o braço de ponta a ponta, certo? Certo. Você não vai pegar a seringa, mas peraí que eu vou passar um mertiolate aqui e depois eu vou enfiar o ozônio no seu braço. Exatamente. Então, como é que acontece isso? Eu Exatamente. chego na sua clínica e falo, Quando- Silas, preciso de tratamento para curar meu braço. Quando o paciente chega, de acordo com o meu que seja
no Centro-X, tem todo um processo de agendamento Sim. e tem um processo de avaliação, né? A avaliação é sempre importante para você saber direcionar o mais certo possível a rotina. A técnica da ozonioterapia que vai ser implantada para a necessidade do paciente. Certo. Se chega um paciente com escoriação pela queda de moto, como foi o seu exemplo, Sim. né? A gente vai utilizar uma técnica que eu usei no meu irmão, que se chama Bag. Era isso que eu queria saber. Essa técnica Bag, ela faz o quê? Você utiliza um invólucro Sim. que vai envolver a área, Sim. certo? E ela vai inflar com o gás do ozônio. Vai deixar o gás do ozônio circulante nessa região, onde ele vai fazer todo um processo de ajudar no processo de cicatrização, combater toda a flora bacteriana que tem naquela região, né? E estabilizar aquela área. E principalmente oxigenar. O que faz o tecido se cicatrizar? A concentração de oxigênio também. Então, nesse caso, é como se fosse uma sacola, botar minha mão numa sacola. Exatamente. Que foi o que você fez com o seu irmão. Isso. Certo. Normalmente na perna a gente usa uma bota bag. Certo. No certo. formato de uma bota mesmo. Sim. Que envolve, e aí faz também todo esse procedimento. E a gente só utiliza para curativos o óleo ozonizado, né? É um óleo existe de girassol, um óleo também para isso. O óleo de girassol é muito conhecido, né? Sim. Na área da área de saúde para fazer curativos e outras coisas mais. Só que ele tem o processo de infusão do ozônio dentro dele. Sim. Então ele gera todo um processo de potencialização do óleo de girassol, né? Então tudo que a gente faz é com ozônio. Certo. E aí eu lhe pergunto, esse exemplo que a gente usou, Sim. foi um exemplo de uma escoriação, né? Sim. É chamado de ralada, deu aquela esfolada, né? Isso. E aí, no caso interno, por exemplo, tem uma lesão como o George tem no corpo todo, que é todo lesionado, né? Então, joelho pôde. Meu joelho pôde, velho. Exatamente. Aí já vamos para uma outra técnica. Isso. Articulares, seja por lesão muscular, articular, o que seja, todo aquele processo que eu falei, a avaliação, a anamnese, tudo direitinho, já utilizamos o procedimento de ozônio local, né? Que essa técnica você utiliza o quê? A extração do gás do ozônio, só normal, com aplicação. Padrão. Isso, só que é uma aplicação com agulha. Opa, aí. Porém, utilizamos uma agulha intradérmica. É uma agulha 13x30, a agulha que o insulino dependente utiliza. Só pega parte dérmica. Aí você pode me perguntar, será que vai chegar até o local? O gás, será que ele vai alcançar o objetivo dele? Peraí, mas você vai simplesmente enfiar uma agulha Não e aplicar simplesmente. vento. É isso que eu tô pensando. Aí você olha a seringa, não tem nada dentro. Aí pensa, será que é placebo? É porque assim, quem tá assistindo Dá Pra Ser Podcast, normalmente, né, o nosso histórico da nossa audiência é empresário. imaginar, né? É empresário e de acordo com a nossa bandalheira aqui, é sempre atleta, gente da corrida, né? Gente, é crossfitter, igual a gente, né? Igual a gente que é... Então, atleta. Vitor, vou lhe cortando, Vitor ele tem um problema no corpo inteiro. Ele faz uma atividade, hoje fica dolorido o corpo inteiro. Como é que a gente tratava esse rapaz? Aí Ozônio sistemático, que a gente chama. E o que é sistemático? O ozônio sistemático vai chegando na parte que talvez ele seja interessante para ele. Olha. Chama-se de ozônio retal. É porque é reto. A sua cara não nega, não. É porque é reto. Pra você que não tá entendendo o que é isso, é porque quando é ozônio é reto. Entendeu? Você pega uma fita métrica. Eu pensei que ele ia colocar dentro da câmera, mas a sua cara Não. tinha que ser no reto, velho. Reto porque é retal, é porque é reto. Não, é uma forma, é só uma forma de Tá condução vendo? da terapia. Eu nada sabia demais. disso, eu entendo disso, tá Nada vendo? demais, certo? Então, Não entende, Tabarel. brincadeiras à parte, mas temos algumas metodologias lá Jorge da tá ozonoterapia. querendo fazer bullying, tá vendo? Não consegue, não conseguiu. Não aguenta. Dessa vez não pegou. Vê uma pera. De reto ele entende. É reto, assim. Aí só foi para descontrair. Mas, enfim, são duas formas que a gente tem que a gente chama de ozônio sistemático, né? O ozônio sistemático ele tem uma função muito interessante. O retal e o soro salinizado. O soro salinizado é a única forma que a gente consegue de utilizar o ozônio via endovenoso, que é pela Porra, veia. na veia mesmo? Isso. Só que Ele tem gás, trama de agulha, pai. Isso. Eu tô tentando Ele tem agora. trama de agulha. Gás não combina com vaso, porque gera trombose e outras coisas mais. Então a gente infunde o gás com soro salinizado, ou soro fisiológico, certo? Que é um fluido que é compatível com o nosso sangue,
certo? E aí Sem você agulha. pode fazer Sem todo agulha, o processo. com ele tem que ser sem agulha, não vai. Então, faz o ozônio retal. Não tem agulha, só tem a sonda. Não precisa não. Eu vou ficar inflamado. Eu prefiro comer minha dor mesmo, cara. Com Mas isso daí é certeza. um medo bobo, rapaz. Não se preocupe, não. Mas você tem uma técnica lá que eu observei Sim. que é uma câmara. Que Sim, tem, uma câmara. catacumba. Lá a gente chama de câmara hiperbárica. É igual de jogador de futebol que os caras estão usando? aquela tô ligado. mesmo que- Eu sou boleiro de seu otário. Seu otário. Rapaz, eu jogo bola todo eu tô sábado, tentando te irmão. salvar. Tem essa técnica, mas na sua cara ele já Não. disse o que é indicado O pra meu você. é o da câmara do sarcófago do... Reto. Do faraó. O sarcófago do faraó, pai. Eu vou entrar com um bocado de ouro lá. ó. Vai entrar com... Não, eu entro no saco do faraó lá e tome gás, pai. Tem Ó, negócio de pera. jogador reto, não. Vai entrar no saco do faraó? Pera por essa, velho. Não. Complicou a situação. Mas é isso. Mas é interessante. Vamos partir para a câmara hiperbárica, que é uma das terapias integrativas do Centro X também. Certo. Como outras que a gente vai citar assim por cima. A câmara hiperbárica é uma terapia de oxigenação do corpo, certo? Ela é uma máquina onde você... Ela é um modelo que a gente tem, um modelo portátil, certo? Tem modelos em hospitais que faz várias pessoas ao mesmo tempo. Lá o que a gente tem é o modelo portátil. Neymar usa e outros jogadores de alto rendimento usam muito. E atletas até, certo? Então, qual o princípio dessa terapia? Ela inicialmente foi criada para estabilizar a pressão interna dos mergulhadores, certo? Sim. Então ela teve esse princípio, porque o mergulhador, quanto mais profundo e mais tempo ele mergulha, pressão. principalmente tem dilatação de coração, Sangue venenoso e tal. pulmão e outras coisas mais. Então ela foi criada porque ela trabalha com a pressão em nível do mar, entende? Então você regula todo esse processo. Duas funções. Por que tem pressão interna a máquina? Porque tem a teoria dos dois corpos não ocupam um espaço só. Você joga a molécula do oxigênio, que é mais leve, e a pressão que os dois motores infundem. Então, o oxigênio vai ser absorvido mais rápido pelo seu organismo, tanto pela via principal, que é a respiração, e pela pele, que a gente sabe que é porosa e absorve o oxigênio. Então, você tem duas vias de absorção da terapia, ainda fazendo com que você consiga ter um aproveitamento maior. Mas nesse caso, qual é a indicação? Indicação, várias indicações. Atualmente, o Centro X, a gente trata pacientes autistas, pacientes com dores crônicas, pacientes com feridas tipos pés diabéticos, úlceras venosas, atletas para tratar, melhorar o desempenho e melhorar o rendimento, entende? A gente consegue alcançar com a câmara hiperbárica vários patamares, desde um tratamento agudo a uma estabilização até uma melhora de uma performance. Qual a diferença? Agora é bom deixar claro porque acontece. Quando você tem uma indicação do ozônio retal e da câmara, qual a diferença entre os dois a nível de indicação? Cada um, eu costumo dizer que as terapias do Centro X são complementares, certo? O ozônio eu vou utilizar via retal no paciente porque eu tenho que estabilizar ele. Às vezes eu venho com um paciente inflamado. O que acontece hoje em dia muito? Pessoas que têm grande intolerância alimentícias, intolerâncias medicamentosas, alergias crônicas, intestinos presos por uso muito prolongado de analgésicos e outras medicações, tipo antidepressivos. Hoje em dia você tem uma geração muito grande que é depressiva, então vários antidepressivos e traz vários efeitos colaterais no seu corpo. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se ele está poluído, se ele está cheio de informação indevida, sua taxa nutricional diminui, poder de absorção nutricional, ele começa a liberar toxinas que sobem para o seu cérebro. As crianças autistas elas ficam muito agitadas por causa disso. É que tem a famosa desbiose, entende? E aí começa a liberar toxinas ou enzimas que não estão funcionando de forma adequada, sobe para o cérebro, dá um processo de hiperagitação na criança. Então o ozônio retal estabiliza toda essa flora, todo esse intestino, adequando. Então, se você tem o seu centro estabilizado, que é seu intestino, seu corpo vai funcionar de uma forma mais eficiente. Silas, É quanto E desinflamando Isso ele. na minha dúvida só é porque, como você tem as duas técnicas lá, a indicação de uma é complementar a outra. Não quer dizer que, por Sim. exemplo, só uma? Não assim, existe soberana, eu tenho, vamos dizer assim. Não, eu digo assim, eu quero fazer pro corpo inteiro,
Mas aquela questão, vamos botar base, questão de machismo e tal, não me sinto bem, não quero fazer retal, Sim, quero fazer exatamente. hiperbárica. O efeito seria o mesmo? Era isso que eu ia perguntar. Mas aí tem, por isso que a gente tem duas opções de utilização de ozônio sistemático. O retal e o venoso. Exatamente. Quando eu tenho um paciente que eu vejo que tem uma resistência para fazer a questão do via retal, seja um motivo dele particular, aí eu vou para a opção do sistemático, venoso. Então, tá. não é a da câmara hiperbárica é um tratamento e o outro, se tiver uma O via indicação retal, que seria o retal, sim. o que seria substituto seria O venoso. o venoso. De uma certa forma, para alcançar o ozônio circulante no organismo, sim. Agora, por exemplo, eu chego a um paciente que tem uma inflamação em nível de intestino e problemas intestinais, eu não tenho como substituir. Vai ter que ser o retal Vai mesmo. ter que ser o retal, porque o problema dele é no intestino. Entendi. Então eu tenho que utilizar a forma que chega mais perto possível Certo. naquela região. Então tem todo um contexto, vamos dizer assim. Tá. Entende? Quando tem a possibilidade de, tipo assim, eu quero ozonizar um paciente sistematicamente, mas o problema dele não é a causa principal o intestino, aí eu tenho outras vertentes. Entendi. Eu tenho uma dúvida. A gente está falando de desinflamar e de alívio de dores. Nesse caso, independente do tratamento, com quanto tempo aproximadamente a gente consegue... Vamos excluir a parte de escoriação. Duas perguntas agora que me apareceu a primeira, que é... Quando você aplica por agulha, né, agulhamento, e aplica ozônio, você está aplicando o ar. Aplicação local, no caso. Isso, aplicação local, né? Então, quando você está aplicando o ar ali, aquela região incha ou tem algum efeito? Isso. É por isso que tem que ter todo o entendimento. O que você faça na sua vida, você tem que entender. Tá, Tem que saber o porquê você está fazendo, né? Eu tenho muito essa vertente na minha vida. sim. Se eu não sei o que eu vou fazer, eu nem vou. Então eu estudo exatamente isso para a gente se aprofundar e fazer Sim. um trabalho de uma forma adequada. Todo segmento, você é como se fosse assim, um intramuscular, uma medicação. Um básico da área de enfermagem. A gente sabe que na região do deltóide você só pode aplicar 3 ml, que é o volume máximo. Região do glúteo, que é a musculatura maior, comporta até 5. É a mesma coisa nos segmentos. Eu vou fazer uma Certo. aplicação em um joelho. Vamos dar um exemplo de um joelho. Tá. Né? Eu posso aplicar até 5 ml por ponto, dependendo das regiões. Certo? Tá. E aí Até eu vou entendi. e tem um processo de evolução. Não é sempre que eu vou ficar mantendo sempre os mesmos pontos. Eu iniciei, um paciente chegou com algo mais crônico, uma lesão mais abrangente, processo inflamatório maior, então eu necessito dar uma informação maior naquele momento. Quando eu vou vendo que está quebrando a inflamação, o quadro álgico do paciente está diminuindo, você não há necessidade de ficar aplicando em todos os pontos. Você sempre vai fazendo um processo de reavaliação. Mas não incha aonde você... Porque você está botando no ar, não fica Ele inchado não o incha. lugar. O ozônio ele tem um grande poder de absorção. Entende? Aplicou na hora, ele E já... não é questão que seja imediato, mas ele tem um poder de absorção. Como você não coloca um volume muito grande naquela Não região, deforma a região. não gera aquela Ah, deformidade, tá. entendeu? Ok. Não é como se tivesse o joelho ficasse inchado. Isso, é isso que eu tô perguntando Isso, realmente. não Existe fica algum desse tipo jeito. de efeito colateral ou contraindicação? A grande vantagem da ozonioterapia é exatamente essa. Né? A contraindicação absoluta é quando a gente fala de uma proteína chamada de GCSPD. O que é isso? É como se fosse um exemplo que eu dou muito básico. Você nasceu com, Deus é mais, com anemia falciforme. Você já sabe que nasceu com aquilo. Quem tem essa deficiência na GCSPD também já sabe que nasceu com aquilo. Ou, em alguns casos específicos, por exemplo, pessoas que no decorrer da vida teve recorrências de anemias. Então isso pode gerar uma disfunção na GCSPD, entende? Então eu peço um exame de sangue para ele verificar o GCSPD para ver, porque aí gera um processo de não aproveitamento da terapia. Contrapartida, o ozônio ele é antialérgico e não reage com nenhum tipo de medicação. Então tem uma grande vantagem e uma grande segurança de você fazer o tratamento com a gente e você poder fazer seu tratamento associado, seja medicamentoso, seja fisioterápico, o que seja, entende? Então, é como eu disse, a ozonioterapia é uma terapia integrativa que só faz somar, complementa tudo que você estiver fazendo. Vamos pensar assim, vou voltar ao meu caso. Sim. Fui jogar bola, tive dor no joelho,
Tô com... Você tem dor no joelho, fala a verdade. Eu te fui jogar bola. Fala, eu tenho problema no joelho. Não, eu tenho dor no joelho, mas isso não me impede de jogar bola, não, Jorge. Todo final de semana eu vou jogar bola. Desista. Só vejo foto sentado. Não vou parar de jogar. Não tem como filmar, que quem filma e fotografa sou eu mesmo, né? Não tem ninguém com competência pra fazer isso no Barba. Vou pro Barba e aí chega sábado ou domingo. Segunda-feira eu tô com o joelho quebrado. Chego lá, aplico. Você vê, Silas, estou precisando de aplicar ozônio no joelho, como esse caso. Apliquei ozônio no joelho, já saiu andando normal ou leva horas, dias pra... Eu vou te dar uma experiência viva. Eu sou um cara que tive lesão nos 2 joelhos, né? Então, tipo assim, no início, quando eu trabalhava com ozonoterapia, fazia todo o processo de fisioterapia, o que eu sabia. Fiz um reforço muscular, o básico do básico, né? Fisioterapia convencional, reforço muscular para a musculatura estabilizar a articulação. Beleza, mas vira e mexe, jogar 2 dias de futebol na semana, gerava um edema, gerava dor residual, aquilo, né? Só que quando eu comecei a conhecer a ozonoterapia, comecei a tratar. Mas eu não tratei de uma forma específica. Tratei de uma forma aleatória, inicialmente. Fazia 2 sessões, me dava um resultado muito bom, não sentia dor nem nada. Pau. 2, 3 barbas. Era um super-homem. Porque tirava minha dor imediata, fazia agora. Analgesia. Daqui a 2 horas eu não sentia mais nada no meu joelho. Entende? Ou então seja, ele 2 tem um horas. poder muito grande de analgesia. Porém. Entende? Mas como todo tratamento necessita de um ciclo. Entende? Para você ter um resultado final. Então o que aconteceu? Jogava bola, 2, 3 dias, o joelho inchava, na segunda-feira, aplicava segunda, terça, melhorava, desinchava, pau. E aí fiquei nesse ciclo, né? Então eu tive que abdicar de alguma coisa. É o que eu digo com alguns atletas. Os atletas são os mais difíceis de ser tratados nesse sentido, mas eu vou explicar a você do porquê. E aí eu abdiquei de ficar 1 mês e meio sem jogar bola. Fiz minhas 10 sessões, meu protocolo certinho. Hoje em dia eu jogo meus 2 dias de bola se tiver e não sinto dor. Não gera inchaço no meu joelho nem nada, porque eu completei meu ciclo. Um exemplo muito básico é quando você tem algum tipo de lesão, gera um processo inflamatório, você vai e o médico passa um anti-inflamatório para você tomar durante 7 dias, certo? Por algum motivo você tomou 4 dias, pô, tô beleza, não tá doendo mais nada, resolveu. Só que você não completou o protocolo correto. 7 dias é algo que o médico inventou? Não. É algo que foi estudado para exatamente dar um resultado final. A ozonoterapia também é exatamente, tem isso. Você pode chegar para mim, Silas, com quantas sessões eu vou poder ver um resultado? Que é a pergunta mais chave que tem, né? Isso é uma coisa muito fisiológica. O corpo do meu amigo pode responder diferente do seu. Entende? Ele pode ter um aproveitamento em 2, 3 sessões e você em 5. Eu sou mais pesado. Exatamente. Tem vários fatores que influenciam, Certo. né? Por isso que eu digo, em 5 sessões eu consigo quebrar o padrão de inflamação. É algo que pela prática eu já vivenciei isso. Claro que tem alguns casos específicos. Você fala em 5 sessões, ou depende da lesão, ou depende da pessoa. Tudo tem isso. Qual mesmo, nesse mesmo protocolo, nesse mesmo exemplo que ele falou, qual é o tempo de intervalo de uma aplicação para outra? Damos pelo menos 1 dia de intervalo para a próxima Dia sessão. sim, dia não, dia sim, dia não. Exatamente. Pô. Eu costumo dizer que pelo menos 2 vezes na semana é um tratamento adequado para você fazer. A não ser que seja algo muito específico. Entende? Que aí eu coloco alguns pacientes para fazer 3 vezes na semana. Certo? Mas no básico, normalmente 2 vezes por semana. Como você falou que não tem contraindicação. Mas a nível de idade, qualquer pessoa pode fazer? Sim, não tem restrição sim. de idade? A gente já tratei lá crianças de meses de idade com ozonoterapia. É mesmo. Exatamente. Entende? Então, assim, hoje eu tratei minha filha com ozonoterapia por causa que ela tinha um problema muito grande de desbiose, obstipação. Então, fazendo o ozônio retal com ela e o auricular, processos alérgicos muito eficiente. Auricular? Isso. Rapaz, você falou uma coisa agora que eu tava falando, tava lembrando de minha sogra. Ela já fez. Próxima vez eu vou ver se eu levo ela lá. Ela já fez um enxerto na parte do ouvido 3 vezes e toda vez que faz fica inflamado e rejeita. O que é enxerto de ouvido? Uma coisa, não, enxerto é quando você pega uma outra parte da pele do corpo e preenche. Ela fez e recusa, tem uma dor de cabeça que não deve passa. ser perfuração timpânica, né? Mais ou menos isso, não tenho certeza não.
Mas vamos voltar. Fala para mim um pouco do Centro X, das especialidades que vocês têm e quais são as indicações que... Eu acho que falando das especialidades, você abrange tudo hoje sobre do Centro X. O que vocês entregam para o público? O que tem disponibilidade lá hoje de tratamento? O Centro X nasceu com a necessidade da ozonoterapia, né? Então, o X significa saúde humanizada integrativa. Então, toda a linha da gente é voltado para tratamentos integrativos, né? Desenvolvendo para a questão da tratar e dar qualidade de vida aos pacientes sem agredir o corpo dele, né? Esse é o princípio do Centro X. Só que hoje o Centro X criou uma dimensão assim bem além do que eu imaginava. Eu sempre entrei no Centro X e vi o potencial que ele tinha. A gente iniciou com a salinha, né? Só trabalhava com ozonoterapia. Depois chegou a câmera hiperbárica. E aí a gente viu o poder que tinha o Centro X, Dr. Marcelo, idealizador, né? Sócio de lá. E aí alugou uma outra sala e fez um processo de expansão. Que o que você foi lá, o que você vê, o novo Centro X. Atualmente, o que é que comporta de terapias no Centro X? O carro-chefe, que é a ozonoterapia. Temos 2 exames lá, muito específicos e rico em informações, que se chama o oligoscan, que é o minelograma, e o scan, que é um exame que você verifica todas as partes do corpo em nível de 3D, né? Ele consegue te dar muitas informações minuciosas referente a você saber as necessidades do seu corpo. E através desse exame você consegue fazer um tratamento mais direcionado, vamos dizer assim. Temos a câmara hiperbárica, terapia de oxigenação, e aí vamos para as outras terapias. Temos os RAIFs. O que é RAIF? RAIF é uma terapia que a gente tem 3 tipos de RAIF lá. Um parasitológico, que é exatamente para limpar todos os níveis de parasitas e vermes do seu corpo, né? Ele faz através de uma indução de placas na região da parte radial, onde geram o estímulo, entra na artéria radial e circula pelo seu corpo, né? Fazendo todo um processo de parasitológico, sem você tomar remédio de verme. Sem agulha. Sem agulha. Já tem vantagem. Tá vendo? Aí você já gostou. Já posso ir lá, hein? Já gostou, já tem uma gostou. coisa que contempla ele. Sem agulha tá Não furou ele, tá tudo certo. Tá né? vendo? Então pronto. Aprendeu, Jorge? A parte... eu vi que tem alguma coisa lá a nível de metais pesados. Sim, os RAIFs. Vou chegar lá. E tem um outro também. Então, esse é o primeiro RAIF, parasitológico. Tem um segundo RAIF que é específico só para limpeza de metais pesados. E temos o RAIF cartões. O que é RAIF cartões? É um outro RAIF que você utiliza cartões que tem programações de acordo com a sua necessidade. Se você vem com a doença autoimune, você utiliza um. Se tem um cartão para inflamatório, cartão para pessoas que estão com problemas oncológicos, cartão para estimulação sensorial, cognitiva, o que for. Então, ele é vários cartões para várias necessidades. E tem também um hidrovitalis, que é uma terapia onde você coloca seus pés na água e faz todo um processo de limpeza e purificação. O hidrovitalis já é bem mais completo, porque ele utiliza um software no computador. Então ele tem um RAIF dentro do software e mais as necessidades dele. O que é o RAIF? Esse que eu falei anteriormente. Não, eu falo assim, no sentido de RAIF é um aparelho que gera uma estimulação. um aparelho. Não, eu fiquei assim, gente... É muito nome diferente. Muito nome assim, muitas coisas que eu vou falar aqui que tem no Centro X, vai ser... Acho que quase tudo vai ser novidade para vocês. Entre no Instagram, tá, pessoal? Entre no Instagram dá uma stalkeada que vocês vão ver toda a... surreal. Isso. E o exame que eu tava falando a você, o do minelograma, é um exame muito interessante. O quê? Minelograma. Isso. Por que isso? É um exame prático, rápido, que faz um mapeamento em 4 pontos da sua mão, que ele vai te dar dados muito essenciais. Uma lista de informações dos minerais que tem no seu organismo, se você está com um aumento de alumínio, de magnésio, de cálcio, de prata, do que for. E aí ele te dá também uma relação de toda de metais pesados que você tem no seu corpo, entende? E aí ele também direciona outros detalhes, nível de oxidação no seu corpo, envelhecimento, predisposições de doenças e outras coisas mais. A partir desse exame, que a gente também pega, e aí a gente faz todo o direcionamento nas outras terapias. Você está com tal tipo de metal
em excesso no seu corpo. Já vai para o RAIF, já vai para o hidrovitalis, para exatamente fazer a extração desse excesso que a gente detectou no exame. Então, como é o nome do exame? Minelograma. No minelograma, ele faz parte da anamnese de vocês, então. Também. Todo cliente passa pelo minelograma. A gente oferece, certo? A gente explica todos os tipos de serviços que a gente tem, ou quando é indicação por algum médico, ele já vai direcionado para fazer aquele tipo de exame. Ou até às vezes mesmo um nutricionista integrativo que também trabalha voltado nessa linha, ele indica. Então alguns parceiros assim que a gente tem que favorece a utilização e sabe o potencial do exame. Aí vem a questão que Vitor adora. Dinheiro? Como é que paga? É isso que eu pergunto a mim. Você, rapaz, conviver com você, isso é excepcional, Essa velho. parte é muito nome difícil, amigo. Porque fiquei. Uma hora aí o bambu vai gemer, você sabe, né? Pra você que tá assistindo da Praça Podcast, ouvindo da Praça Podcast, siga a gente aqui. Como o Jorge falou em Chicote Estralano, que significa La Plata, faça um Pix, compartilhe esse episódio com a sua vovozinha chata que se ela levantar o braço, Papai do Céu chama. E faz assim, minha tia, minha avó, em vez de me dar uma mesada, faça um Pix para os meninos da Praça Podcast. São meninos de gente boa. A gente vai mandar. O conteúdo é bacana, o conteúdo é bom. A gente vai mandar a foto de Luan, de sunga branca. Que maravilha. E outra coisa, você que tá ouvindo muitas palavras difíceis, tratamento de hype. Então assim, ozonioterapia, arroba centro underline X. Tá aqui aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo aqui. É SHI. X. Você vai ver todos esses tratamentos inovadores, essas questões aqui embaixo, tá? Aqui, ó. E vocês podem tirar essas provas de vocês e marcar. Ele vai falar agora como é que tem um desenrolo. A graça, tá? Você. E a gente vai dar continuidade aqui com novidade para vocês. Porque, por exemplo, assim, o que eu tô entendendo é o seguinte: a clínica lhe oferece para o paciente uma série de opções. Um leque, né? Um leque de opções de tratamento. O que eu tô entendendo é o seguinte: se eu vou lá, faço a anamnese, boto minha mão no raio, e aí. Não é raio? Como é o nome? É o oligoscan, o minelograma. No minelograma. Aí bota a mão lá no negócio, sai o exame. Faz a anamnese, bota a mão no minelograma. E aí sai o resultado. Você tem que fazer tudo da clínica. Aí que tá. Depende do cartão. Se for black. Obrigado, Jorge. Era bem nesse ponto que eu queria chegar. E aí, como é que a gente vai a parte do faz-me rir? Essa parte financeira é uma coisa até que eu não me meto muito, mas a gente tem que estar inteirado no que certo. Né? Porque cada um com o seu departamento. Não, você pode assim, falar forma de pagamento, que recebe, não é nível de valores. Você atende plano, entendeu? De plano, recebe dinheiro. Como é que a clínica funciona atualmente, certo? A questão à vista, cartão de crédito, Pix, né? Pix. Esses só meios na básicos. Sim. E hoje em dia estamos com um procedimento de reembolso. Massa. Utiliza plano de saúde, alguns que são verificados lá, né? Que o pessoal do financeiro informa. E aí tem um processo do reembolso, que é uma grande virtude. Por quê? Você consegue esse reembolso e você pode fazer várias. Você vai com o objetivo de fazer uma terapia e com o reembolso você consegue fazer mais de uma terapia, com o valor que é convertido. Então você consegue promover mais de uma terapia em nível de benefício de saúde. Tá, certo? E a minha dúvida aí volta para esse mesmo quadro. Certo. Tecnicamente falando, o seu exame vai dar uma série de informações lá. Sim. Né? Você falou em cada... Eu não sei, cada protocolo traz um tipo de benefício. Sim. Eu posso fazer no mesmo dia ozonioterapia, RAIF e outro protocolo? Sim. Ou tem alguma coisa... Esse é impeditivo do outro. É porque você falou que tem uma quantidade de ozônio que deve se aplicar, ou Isso. quantidade regulamentada do dia. Exatamente assim. Como qualquer terapia, você tem tudo em excesso faz mal, aquele velho ditado. Então você tem que saber até quanto você pode utilizar do gás do ozônio no segmento do paciente, no que seja, para não prejudicar ele também, né? Porque vamos dar um exemplo muito básico. A máquina do ozônio, ela trabalha com concentração e volume do que você aplica, certo? Se eu venho com um paciente que ele está com grau de inflamação e eu coloco uma concentração muito alta,
vai gerar um desconforto muito grande nele, na hora da aplicação. Então eu tenho que ter por isso que tem aquele parâmetro, você tem que conhecer o que você está fazendo, para você saber, com aquela concentração, eu consigo alcançar aquele objetivo, sem gerar um desconforto tão grande no paciente e conseguir alcançar o objetivo, que é quebrar a inflamação, diminuir o quadro álgico e estabilizar a lesão do paciente. Só quando ele falou desse ponto, só para poder entregar a pergunta dele. Mas vamos lá. O paciente chega lá, Sim. tá? Ele é um rapaz que joga bola. Okay. Então assim, por questões fisiológicas ou por repetição, ele já sente um desconforto nos dois joelhos. Mas coincidentemente, nesse baba, ele tomou um trombão e caiu. Sim. Então sentindo uma dorzinha no ombro. Ele pode, a nível de concentração que você falou, aplicar nos dois joelhos mais o ombro? Sim. Então a concentração é local ou é nível corpo inteiro? A concentração por exemplo, tem alguns fatores. A gente tem protocolos, certo? Os protocolos lá existem exatamente para a gente se nortear. O profissional tem que ter um olhar clínico. Qual a diferença de um profissional integrativo? Que ele consegue ver o paciente como um todo. Entende? Então essa grande diferença do profissional integrativo é isso. Essa virtude que a gente procura ter. Para exatamente eu não ser um repetidor de técnica ou um robô. Achar o que eu faço em Chico serve para Francisco. Entende? Então você é uma pessoa. Ele é outra pessoa. Cada pessoa eu faço uma aplicação de modo diferente. Entende? Concentração, às vezes tem questão de limiar de dor e outros fatores que influenciam. Mas só que a programação tem que estar dentro da ativação do que eu quero. Se eu botar uma programação menos para ele não sentir dor, não vai alcançar a programação que é inflamatória. Então eu não vou alcançar o meu objetivo. Entende? Tem outra dúvida. Segura aí, porque agora você vê aqui um estralo. Vou Você falou que escrever faz o limiar, faz o... O tratamento. Não, o anamnese, Sim. beleza? Chega Vitor, ou eu chego lá, a gente faz uma anamnese e você faz uma avaliação. Claro que eu sei que essa máquina já é um plus. Sim. Não é uma avaliação clínica padrão que eu chego lá e falo, Silas, tô com a dor no joelho, te mostro. Sim. Essa avaliação, ela é gratuita, ela é cobrada, eu posso reverter ela já em procedimento, tem algum procedimento incluso, tem pacote, como é que funciona? Isso. A grande vantagem do Centro X, referente a outros estabelecimentos, é essa. Quando você liga para entrar em contato, para marcar uma avaliação, a próprio pessoal que recepciona vocês através do telefone ou do que seja, eles informam que já está incluso na avaliação o seu primeiro procedimento. Tá. Por exemplo, eu estou Comigo. fazendo um procedimento de uma avaliação com você e foi determinado X procedimento X, vamos dizer. Tudo que eu determinei, eu faço naquele valor que você pagou na avaliação. O protocolo à parte que vai ser feito todo aquele valor de questão de orçamento que você vai verificar após a sua avaliação e seu primeiro atendimento. Porque a vantagem, como a gente lidar com a terapia que é desconhecida, a maioria das terapias que a gente tem lá, as pessoas não conhecem, a gente tem que, vamos dizer assim, mostrar a elas o que elas vão fazer. Ela tem um gostinho de entender o que vai ser feito. Entende? Então aí você tem esse pacote, esse benefício que tem. Muitos lugares trabalham avaliação uma parte, terapia efetiva outro valor. Separados. A gente já faz algo que vem agregar. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, a George falou na dor no joelho, eu também. É o que eu anoto no celular com as dúvidas. Chique seu telefone, Agora, depois de um ano do podcast, você tem o mesmo telefone, inclusive. Escreve, caneta azul e a porra. Situação. Vamos pensar o seguinte. Sim. Eu esqueci o nome da fobia agora. De agulha. Enfim. Aí tem... Eu sei, essa é uma piada de mau gosto. Solte, vá. Não? Hora não permite. Ah, tá bom. Eu tenho que conviver com esse nível de ser humano. Eu tô acabado nessa minha vida. Tenho dor no joelho, tenho uma lesão no joelho. E aí preciso fazer o tratamento com você, já é fato. Sim. Tenho fobia de agulha. Sim. Posso ir pro sarcófago ou posso escolher entre fazer a parte com agulha ou fazer... Ai, que me fobia. Hoje não tem condição, eu tô tentando fazer uma entrevista, um bate-papo sério. Eu tinha que dar um Google pra saber o que é. Não é possível isso não, velho. Você disse que tem o quê?
Como Ai, que mifobia. Que situação, brother, não é possível não. Mas pera. tem algum episódio que a gente fica... Obrigado. Combinou? Obrigado. Faz retal, faz retal. Não, mas é isso, essa é a grande questão. Eu tenho uma dor no joelho. Eu posso escolher entre ir pro saco ou fazer a... Porra, não é possível. Ai, pai, para. Não é possível isso, né? Não tem condição. Ir pro saco foi foda. Isso é, porque realmente é aquela do sarcófago, né? Então, vai pra... Eu escolho... Câmara é Câmara hiperbárica, né? Obrigado. Vou pra câmera hiperbárica ou faço a agulha, eu escolho, ou não tem jeito, tem que fazer a agulhada no lugar mesmo. Isso. Porque assim, ó, Isso falando de dor local, Isso. joelhos Pronto. Partimos de um princípio que você tem uma dor local, Isso. certo? Então, uma dor local, você tem um processo inflamatório. Seja por alguma lesão em nível de cápsula, ligamentar, o que seja, né? Que você veio com a sua demanda. Então, para ação de uma forma mais eficiente, tem que ser uma aplicação local. Então, assim, mas eu tenho fobia de agulha e outros. A gente tem, tipo, eu desenvolvi algumas formas de aplicação exatamente porque eu tenho essa noção que tem pessoas que têm medo de agulha. Certo. Então é o que? Se eu tenho que pegar, deita ali, aplico ali, pronto e acabou? Não. Eu tenho todo um contexto de conversar com o paciente, gerar um processo de segurança terapeuta, paciente, Ok. para que deixe ele de uma forma mais confortável possível e mostrar que a terapia que ele vai fazer vai trazer um resultado favorável para ele. Certo. Entende? A câmara hiperbárica vai ser um outro complemento para gerar toda uma atmosfera de uma forma mais positiva. Você vê que ele passou a vaselina, mas no final das contas vai Não, cair na empurra agulha de qualquer mesmo, jeito. é. Vai ser na agulhada mesmo. Aí, vamos voltar pra parte do Do business. Larjó. Eita. Hoje a clínica em geral, ela tem algum tipo de desconto, parceria com algum tipo de categoria, alguma coisa que possa ter algum tipo de incentivo para o tratamento lá? Sim. Foi até um projeto que, junto com o Kaique, que é da parte do marketing, que a gente já vinha Até agradecer Kaique que tá aqui com a gente, pessoal. Acho que ele é o É. assessor de comunicação, marketing. Grande Ele Kaique faz tudo ali. aqui com a gente, Kaique. Obrigado Ali por estar aqui o presente Centro também. X deve muito a ele. Ele foi uma pessoa que promoveu muitas coisas positivas e promove, né? De uma certa forma. Então, assim, eu converso muito com ele, né? Uma pessoa que tem boas ideias, uma dimensão assim de profissionalismo assim excelente. Então a gente começou a iniciar essa questão dos projetos de parcerias, tanto que a gente tem como é o nome mesmo, cara? Atletas do X. A gente tem os Atletas do X. Atualmente temos 3 parcerias, né, com o Gapão da Luta, né, Kaique? Que tem um lutador de MMA, o Felipe Coutinho. Temos com a equipe de Choquito, que é de corredores. Olha, Runners. Joguei do Runners. Runners? A equipe de Conheci também a Choquito. Runners. Hoje a gente tem 3 atletas de alto nível lá, né? George mais 2? Ou... Não, eu e mais 2, lógico. É lógico. Lógico. Eu Tem sou que- altíssimo nível. Esse é quem? Eu só conheço George. de É alto nível. como? Lá no nosso Entrarei como No nosso garoto de Instagram, propaganda agora. no nosso Kaique, Instagram, vamos tocar o um pessoal DM depois, pode acompanhar tá? lá que vai ver. Lá, né, eles tiram muitas fotos, trazem muitos resultados favoráveis, né? Correm até aquela maratona do Rio, como é o São nome? Silvestre. A São Silvestre. Na verdade, hoje o atleta... Na verdade, não. O atleta hoje, que está falando, estão falando de Dilson Damasceno. Foi dito aqui Isso. também, até pelo um episódio aqui com o Alan Nunes. Ele é hoje um dos maiores ganhadores de 10 km aqui de Salvador, 10 e 21, Salvador. Ele ganha bem, teve algumas lesões lá e foi tratado por vocês. E ele tem um nome muito ventilado aqui em Salvador. Ele fez a Maratona do Rio. E ficou a poucos minutos da classificatória para o alto escalão. Devido à questão climática, tem uma situação lá que ele não conseguiu. Mas é um atleta de ponta que nós temos em Salvador hoje. Você falou totalmente ventilado, eu pensei, não, somos Falar cabelos. um detalhezinho de quando a gente estava falando da parte da avaliação, né? Que já inclui o primeiro atendimento, só que a gente ainda tem uma outra grande vantagem. Quando você fecha o pacote com a clínica, além de você ter esse bônus que é do início, você tem todo o acompanhamento do tratamento e tem um retorno, né? O retorno de uma reavaliação. Normalmente em alguns lugares você fez seu tratamento, fechou as sessões, tchau, partiu casa, né? Então a gente se preocupa muito com esse feedback que esse paciente vai trazer pra gente. Em todos os sentidos. Isso me engrandece como profissional em termos de conhecimento e saber que eu consegui alcançar o objetivo com vocês, ou se ainda há algo a fazer,
entende? Que seja lá, que seja em outro local, porque a gente também tem que ter a humildade de saber até onde a gente pode alcançar com as nossas terapias. Se eu vejo como paciente o que eu tenho lá, eu não vou resolver o problema do paciente, eu tenho que indicar um outro profissional. Seja parceiro, não seja, mas isso daí a gente tem que saber. Entende? Então, pessoal... Porque tem gente que acha que sua terapia é absoluta, e não é isso. Né? Tem que ter a participação do cliente também, ele tem que fazer a parte dele. Mas, como estamos falando de parcerias, vou deixar aqui, vou ter que negociar com o Kaique, conversar com o pessoal do Centro X. Vamos botar aqui, o Vitor vai colocar aqui embaixo agora, Centro X no DPS, tá? E vamos negociar que talvez, se você ouviu até agora, anotar esse códigozinho e levar isso no Centro X, a gente pode conceder um descontinho para você. Então a gente vai negociar aqui e falar com você para poder chegar lá. E quem sabe ganhar até uma avaliação gratuita, tá? Então, mas olha... grave isso aqui, Centro X não dá para ser podcast. Ouça total, quem não ouviu todo vai perder, a gente não vai colocar onde é que tá. Ninguém vai dizer, vai ser só para quem ouviu o episódio inteiro. Rapaz, Jorge tá um menino do mexão horrível. Que beleza, que garoto propaganda. Tá de parabéns. Tá. Se vocês me permitiram, eu queria puxar um assunto muito interessante. Boa. Certo? Que eu acho que é do momento, né? Devido a todo esse contexto que a gente tá vivendo com a questão do Covid. Não sei se vocês perceberam que a ozonoterapia começou a ser falada de uma forma mais intensa no início da pandemia com o tratamento da ozonoterapia. Alguns boatos falando que a ozonoterapia estava dando resultado em pacientes que tinham Covid. Lá a gente também recebe muitos pacientes do pós-Covid. Houve alguns tratamentos que foram mostrados na mídia, onde pacientes não foram para a UTI porque eles ficaram usando capacete hiperbárico, acho que não é esse, e a câmera também nas semi-UTIs, onde o paciente ficava todo fechado e aumentava o nível de oxigênio para não precisar ser entubado. E a ozonoterapia também. Porque a ozonoterapia, ela trabalha a parte viral, entende? Então, a questão do Covid é um vírus, que ele sofre mutação, por isso que ele está sempre em várias vertentes, né? E lá a gente tem terapias muito interessantes para o processo de imunidade, né? Fazendo com que sua imunidade sempre esteja em dias, né? E é um fator muito importante. Por exemplo, eu acompanho o Dr. Marcelo Bonanza em algumas viagens que a gente faz a tratamento. Então eu sempre, toda vez que eu vou viajar para outro estado, eu faço minhas terapias de imunidade lá no Centro X, né? É o autoemo. Então você faz um reforço para poder viajar. Exatamente, sempre, já é de lei. Sempre viajei, nunca voltei doente, e desde que eu faço as terapias com a ozonoterapia voltado para a parte de imunológica, não gripo, é difícil eu gripar, ou se inicia e finaliza muito rápido, não é algo que vai ficar constante. Meu processo de sinusite tratei com a ozonoterapia, né? Eu tive uma crise tão grande que a bactéria da sinusite desceu para a raiz do dente, que eu tive que fazer uma extração dentária, né? Só a dimensão. Então hoje a grande vantagem do ozônio é que você consegue tratar tudo isso e ao mesmo tempo você consegue dar manutenção ao seu corpo. Deixa eu te perguntar, você estava perguntando na agulha, pode fazer? Não tenho perguntando, só para comentar uma coisa, eu fui procurando no Google, porque assim, já que a câmera hiperbárica traz tanta vantagem, eu não sei que se comprar uma não vai ser mais em conta, mas quando eu encontrei aqui o valor... É pouco zero. 40, já a parte de 40 mil... 40 a 10 vezes mais. 40 a 300 mil. Essa que a gente tem é da linha Vitaris. A Vitaris 310 é uma máquina importada. É dos Estados Unidos ela. A gente estava falando a nível de atlético, né? O atleta, tanto profissional como de final de semana, como de baba, as pessoas que têm uma dificuldade para reconstrução muscular, que faz aquela sua atividade e fica muito tempo machucada para recuperação muscular, existe indicação disso com ozônio também? Pronto, você tocou em um ponto muito interessante. Hoje em dia, lá no Centro X, eu também, junto com alguns colegas, a gente criou protocolos, né? Protocolos voltados para cada necessidade e um protocolo específico para os atletas, né? Hoje temos um protocolo lá para os atletas que a gente faz o quê? A gente segue uma triologia. O atleta chega com a sua lesão aguda, que seja, ou crônica, a gente tenta tratar ele, estabilizar, depois a gente vai fazer com que essa lesão não retorne e, por último, a gente consegue fazer ele melhorar o rendimento dele.
Entende? Então, o ozônio eu consigo tratar, estabilizar e melhorar a performance, porque o ozônio ele gera energia. Qual é a nossa principal fonte de energia do corpo? Oxigênio. Se eu tenho terapia rica em oxigênio, eu vou gerar energia para o corpo. Entende? Porque assim, dentro da nossa célula tem uma organela chamada mitocôndria. A mitocôndria é a nossa geradora de energia. E a gente tem alguns processos, ciclo de Krebs, ATP, que gera esse processo de energia. Adenosina trifosfato. Isso daí. Sou bom, pô, sou bom, irmão. Não sei do que você tá falando, não. Eu não fui lavar lá, não. Resumo da história. Converte em energia o oxigênio. É uma das principais matérias que gira de uma forma mais eficiente. Por isso que todo atleta que faz, toda pessoa que é sempre ozonizada, até a sua performance e nível de energia muda. Fica mais ativo, gera mais energia de uma certa forma. Tô precisando me ozonizar, Opera. Tô precisando me Como a ozonizar gente- que o bicho tá pegando. Tá. Por isso que a gente diz, a gente vem pro time dos ozonizados, né? É algo assim, eu posso dizer a você, que é algo totalmente diferente. Algo que entrou na minha vida em todos os sentidos. Para eu utilizar e para eu promover também a questão da saúde, né? Rapaz. Mas ozônio é negócio, é a indicação. Ozônio é vida, rapaz. Ozônio é vida é algo que eu digo a vocês, que vai... O que eu fico sentindo é que a acessibilidade ainda está muito restrita, né? Alguns estados daqui do país têm na sua grade do SUS a ozonioterapia, mas não tem clínicas associadas, né? Tem alguns jogos de interesses que são coisas à parte aí, que a gente não precisa ficar tocando no assunto, né? Que limita às vezes a expansão da terapia, né? Como a gente sabe, né? Existe um órgão regulador? Hoje em dia tem um órgão chamado ABOS, Associação Brasileira de Ozonioterapeutas. Já Certo. existe. Isso, né? Que é ela que... E alguns sindicatos, né? Um dos eu também sou associado, que gera você ter um número onde você gera como um terapeuta, né? Vamos dizer assim, um terapeuta. Porque a ozonoterapia ainda não é uma profissão, vamos dizer assim, da CLT. Regulamentada. É como se fosse uma terapia alternativa. Então, alguns trâmites ainda estão sendo, né, estabelecidos até que ela se firme mais. Como é uma profissão nova, vamos dizer assim, né, que está sendo implantada, então tem todo o seu processo, né, vamos dizer assim, de se firmar. Mas a ABOS é um órgão que você consegue ter um aparato assim maior de informações, de proteção e outras coisas mais, né? Silas, hoje aproximadamente quantos pacientes você já tratou da ozonioterapia? Rapaz, eu creio que mais de 200 já. Quanto tempo da pandemia pra cá, não é isso? Isso, a gente já tem, né, cara? 2 anos? Uns 2 anos. Eu já tô indo pro 3º ano já. É muita gente, porque como lá o Centro X, vou dar um breve exemplo. Às vezes você encontra clínicas, mas só que ela é muito específica. Ozônio voltado para estética, ozônio voltado só para isso. Tá. E lá o Centro X, eu trabalho com tudo da ozonoterapia, fora as outras terapias, entende? Então eu consigo alcançar um público muito grande para trabalhar com ozonoterapia. Aí a grande vantagem da gente é essa. Entendi. Por isso que a gente tem um fluxo grande de pacientes. Me tira a dúvida de idade, que onde é que fica o Centro X? Centro X fica no edifício Tomé de Souza, Ah, na tá. Avenida CM, do lado ali do Sam's Club, entre o Sam's Club e o McDonald's. Tá vendo aí? Entendi. Centralizado. Deu pra entender que o Centro do X tá próximo de todo mundo. E assim, estou aqui já pensando, já vou deixar uma coisa aqui que não vai ter como Silas negar. Risco de. Vai Vem ter como história, negar. história, né? Não? Ó, Vem, senta aqui lá. vamos conversar aqui com o Silas, com a ADM, com o Kaique que tá ali já, certo? Nós vamos conseguir pra vocês aí, por baixo, vocês chegar e falar, ouvir o episódio completinho da Pra Ser Podcast, Centro X, 50% de desconto na avaliação, certo? E os 10 primeiros que entrar em contato com a gente fala, poxa, assisti o episódio inteiro, gostei pra caralho, manda um direct pra gente, a gente vai conseguir nada mais, nada menos do que avaliação mais procedimento de Oliscan
E o exame de metais pesados, De que certo? Mais um retorno. Aquele que você vai para tirar os metais pesados do corpo. Os 10 primeiros que mandaram direto pra gente, dando feedback do que achou do episódio, dizer que conheceu o Centro X, vai ganhar essa avaliação, mais o Oligiscan. Ou é a dicção, certo? Dicção top. Oligoscan. Oligoscan. Aí, ó. Tá vendo quando fala que tá escrito errado. Sabe o que é isso aí? Ok? Só um minuto, não atrapalha não. 10 primeiros, manda o direct pra gente, o Opera que vai responder, certo? Chegar agora, tem que chegar no centro e falar, dar o feedback, o que achou do episódio, se conhecia, No YouTube. se conhecia no YouTube. Claro, que vai ter toda aquela regra que o Vitor vai botar. Comentário no seguir a YouTube. gente, seguir o Centro X, marcar 2 amigos, vão ganhar. Beleza? Essa dicção de Jorge aí Aqui, foi meu ó, amigo, específica. a gente tá Ele assim, parou, agora pensou. Eu fiquei nervoso, porque qual é o nome do doutor? Silas. Não, o Doutor Marcelo Bonazzi. doutor Marcelo, quando eu falei que ela conseguiu alguma coisa, já recebi logo aqui, acho que recebeu o direct de Kaique para o negócio, chegou. Entendeu? Então, Doutor presta Marcelo atenção, largou lá. já tá Gerou. tendo benefício. O cara que tem parceria com o Da Parceria Podcast, teve parceria e benefício para vocês. Agora, as regras, o nosso parte interna vai Tudo lá é lá com o YouTube. Então não adianta você chegar aqui no episódio do Instagram. no Instagram e fazer, eu assisti o episódio. Não, você vai lá no YouTube e comenta lá, né? Aqui não. E eu disse uma partezinha, tá? Aquela partezinha que eu disse lá atrás, durante o episódio, o que ia ter pra poder colocar pra gente no DM, no Instagram, tá? Não adianta botar nos comentários no YouTube, que se outro veio pescar, não vai ganhar. Tem que mandar o DM pra gente. Aí vai estar as regras, vai estar lá. Uma dúvida, Silas, seu atendimento hoje, seu maior volume de clientes hoje, pacientes, Sim. são da área da área de atletas, são esportes, A atletistas? gente tem um público muito misto, como eu disse a você, né? Devido à questão de a gente trabalhar com várias áreas dentro da ozonoterapia. Às vezes a gente tem um público mais selecionado de uma parte, tipo, quando a gente começou a fazer as parcerias, principalmente os corredores do grupo, a gente teve um aumento de atletas, isso é notório, né? Então, assim, é muito de acordo com o tipo de parceria que você faça. Se for voltado para a questão do atletismo, vai vir muito, seja atleta amador, seja atleta de alto rendimento, a gente sempre vai estar atendendo. Por isso que a gente teve essa ideia de fazer protocolos específicos para cada situação, para não fazer um tratamento mais direcionado, entende? Exatamente com esse propósito, porque de uma certa forma ficaria solto se você fizesse um tratamento para X, para Y, vamos dizer assim, de uma forma mais aleatória. Então a gente teve essa intenção de pegar todas as terapias que a gente tem, sentou, estudou e definiu de uma certa forma. O Centro X tem alguma, digamos, algum retorno para a sociedade, alguma campanha social? Alguma coisa, você falou que com crianças com autismo, Sim. Tem alguma coisa disso que faz, ou não só com a parceria com atletas? Isso. Hoje, o Dr. Marcelo, ele tem uma fundação, né? A Fundação Marcelo Bonanza. Então, ele tem toda essa parte, vamos dizer assim, social, né? Que tem um projeto. Nessa parte social da fundação, tem a ozonoterapia, tem profissionais parceiros que se dedicam uma vez por mês, fazem o seu trabalho social, né, em prol das crianças, porque a gente atende um público muito carente de necessidade de terapias, que são o quê? As crianças autistas, crianças com microcefalia, entende? Né, daquelas mães guerreiras, que você sabe que alguns caem fora, e são elas para tudo, né? Então, assim, é um trabalho muito bonito, certo? Um trabalho muito digno, que nos fortalece, né? A gente tem que ter essa parte social. É isso que nos dá virtude, isso que nos enriquece, isso que nos dá força de a gente olhar para o lado e saber que tem pessoas que necessitam da gente, né? Isso daí eu acho que é muito importante em tudo que você faça na vida, né? E a fundação foi onde eu comecei, quando eu contei a história. Eu comecei na Fundação Dr. Marcelo Bonanza, onde eu toda a minha fundação história. tem uma estrutura própria? Como é que funciona? Atualmente a fundação, ela fica no Tomás de Souza também, no 25º andar, né, Kaique? Exatamente, faz o trabalho social todo lá. Isso, Dr. Marcelo, ele se dedica, acho que uma vez por mês, né, Kaique? Para atender o pessoal. Isso, uma vez por mês ele tira um dia para atender todos os pacientes dele da fundação
os que já estão na lista de espera e os que já estão lá fazendo tratamento. Ele faz esse atendimento, mas ela passa o resto do mês fazendo os atendimentos. Aí ele segue a rotina dele. Não, eu digo, a fundação continua fazendo atendimento, ele só faz a captação. Ele Perfeito. faz as avaliações, né, determina os protocolos e aí vai ser feito tudo na fundação. Rapaz, vamos tentar abrir o microfone agora para um... Momento Opera agora. Momento Opera. Alguma dúvida, Opera? Alguma dúvida? Conte pra gente, Opera. Se o Opera pode participar do... Fale no microfone. Fala no microfone, Opera, que eu não entendi. Não, minha dúvida é se o operador pode participar Tá com alguma dúvida, Opera? do sorteio. Tá com alguma dúvida? O joelho às vezes dá um... Novo? Já tá com o joelho podre? Porra, Opera. Não, quando você puxa em 10 km e chega em casa da... Não, humilhou, A desculpa pista aí. de 4, né? Pista de 4? Entendi, subir ladeira da barra. Quando você puxa 10 km, Rapaz, a gente pode ver, Opera. Será aqui, que uma não é muito avaliação. agachamento, não? Ih, Na academia? Pode também influenciar. É agachamento, nada Entendeu, Opera? claro. Vamos conversar isso aqui no off, ver o que a gente só faz. puxo 10 km de Puxa a carro. regra aí. ó. Não, vamos botar essa pauta pra ver se a gente consegue viabilizar uma avaliação, Opera. Você. Situação, tá de Pensável, parabéns. né? Pensável. Vamos, É. tudo é negociável. Mas não tem nenhuma pergunta pra Silas, não, né? É. Rapaz, então acho que eu tô. Pra mim, eu agora só tenho a agradecer Pelo amor de a Deus. você. Eu acho que eu posso botar como porta-voz aí, apaixonado pelo Centro X. Pelo que ele fala, né? Pelo o carinho que você fala e a paixão que você fala hoje, não só do Ozônio, como acho que todo o Centro X você abraçou, você representou, acho que muito bem aqui. Ele recuperou o familiar, né? Recuperou o familiar, mas Sentiu na pele. eu digo quando ele fala do Centro X, você vê que ele fala com a paixão Fala. da área, não só do Ozônio, mas sim da instituição que você está hoje, você está aqui representando eles. Com certeza. Foi... Agradecer também ao Kaique que Ele tá vai aqui. aparecer, daqui a pouco a gente chama ele vai aparecer. Estamos falando aqui, Kaique vai estar na foto também, porque Kaique estava aqui, todas essas promoções que vai ter daqui a pouco, Kaique estava aqui trocando ideia com a gente, por isso que a gente fica com o celular aqui, pra gente conseguir uma coisa para vocês. Agradecer a presença de vocês, a agenda, eu não sei se você sabe, acho que eu nunca te conto essas coisas. O rapaz está de férias, interrompeu as férias para vir gravar com a gente. Rapaz, Entendeu? você tá de bem? parabéns por tirar as férias do cara. Metade aí a culpa é minha. O É. resto é da agenda. Normal. Né? Faz parte. Então, faz parte. doutor Marcelo Bonanza, o nome dele? Isso. Agradecer a ele Doutor pelo Marcelo. projeto. Já Ali falar é pelo pouco que a gente Meu conhece idealizador. aí. É meu grande mestre, chama ele de grande mestre, né? É uma Vamos- pessoa vamos- diferenciada. Vamos tentar conhecer, se tiver, Quem surgiu sabe, o convite, né? vamos conhecer. Não, a instituição, Quem sabe. ele, a instituição, pra gente poder realmente mostrar aqui esse trabalho, a gente tá aberto pra isso. É um Precisar, projeto muito dá pra ser diferenciado. podcast, tá aberto pra isso aí. O que a gente puder ajudar. E aí, vamos fazer a pergunta do final? Você faz, hoje é com você. Vou deixar com você. Eu faço, vou fazer aqui. Se arrume, se arrume. Silas, Vou fazer essa pergunta você vai responder. você vai olhando pra câmera, pra você pode falar câmera. suas redes, as redes do Centro X, dar um recado pra sua mãe, pra sua avó, pra todo Mandar mundo beijo que pra você esposa, mandar abraço pra filha, pode fazer o que você quiser. Dá pra ser Uhum. um profissional de ozonioterapia em Salvador? Sim, com certeza, né? Quando eu iniciei, era uma área... Tive a benção, na verdade eu tive uma benção, né? De poder ter todo esse caminho de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais facilitada, né? Que algumas pessoas talvez não tenham essa interação. No momento que eu fiz o meu curso, eu tive um local para eu poder botar em prática o que eu fiz, né, de uma certa forma, e evoluir cada vez mais. Digo a vocês que a ozonoterapia é a profissão do futuro, né? Quem tiver interesse, corra atrás, procure um curso conceituado para vocês aprenderem da melhor forma possível e botar em prática, né? Algo que geralmente gera um retorno, né? Eu tenho mesmo um projeto futuro de abrir um home care de ozonoterapia, entende? Então, assim, algo que eu vou conquistar, né, futuramente, né? Porque eu vejo que são áreas que há um processo de carência, né? Então, você também tem que começar a ter uma visão além do que está na sua frente, né? Para você almejar, né? Porque você tem que ter, de uma certa forma, objetivos de vida. Acho que ninguém vive sem objetivos de vida. Então, esse é o intuito da Pra Ser Podcast. Por mais que você esteja em uma área, por mais que você esteja querendo mudar de área, às vezes a oportunidade está na área que você está desempenhando. Exato. Mas você não conhece, às não vezes, conhece, tá. sabe as demandas e pode ter outros lugares que aquele que você não está conseguindo atender não é o intuito e você pode
expandir esse negócio e a partir daí criar um novo mercado. E encontrar parceiros, né? Como os nossos parceiros também, né? Parceiros nossos. Não podemos deixar de falar nossos parceiros. E eu digo mais. As pessoas que são da área de saúde, com a ozonoterapia, elas não deixam de utilizar a sua profissão. Eu digo por mim, entende? Da área de técnico de enfermagem, da parte de fisioterapia, hoje eu aplico tudo. Todo o conhecimento, toda a bagagem que eu tive, eu aplico na ozonoterapia. Deixar suas redes, viu? Certo? Hoje eu tenho um Instagram, é o Silas Ozônio, terapeuta, né? Temos o @CentroX, né? Centro underline X. Isso, CH, tá? Não é X. Centro underline X. Centro underline X. Centro underline X. Né? Isso. E o Silas Ozônio terapeuta, né? Que é o meu pessoal, né? Que eu vou aos poucos aí aperfeiçoando. Não é muito a minha área não, pegando uns macetes aí com o Kaique, que é do marketing, que tá me orientando. Massa. Né? E eu agradecer, né? A oportunidade que vocês deram aqui, que eu acho que é único, né? A gente que está iniciando e ter essa visibilidade que vocês estão dando, né? Essa oportunidade. Não canso de dizer, né? Kaique aqui sempre ajudando a gente em inúmeras formas. Se não fosse ele, esses trâmites aí, eu mesmo de férias, ele, Tila, você vai mesmo? Você vai vir, você vai participar? Eu falei, vou, rapaz, comigo não tem besteira não. Ô, Kaique, chega aqui, dá uma chegada aqui, deixa eu chegar daqui. Dá uma chegada aqui do lado dele. Aqui, aí aparecer. Pode ficar aí mesmo parado. Aí você abaixa um pouquinho aqui, abaixa um pouquinho. Aí, ó, pra vocês que estão vendo a câmera, esse é o cara da comunicação. Esse aí, é da o cara clínica aí, X, certo? E qualquer coisa vocês vão entrar aí, @centro underline X. CHI. Fala no microfone sem, falei de novo. Como é a rede? Centro underline X. SHI, Saúde Humana Integrada. Pronto, obrigado. Muito obrigado pelo apoio. O homem tem as mães já. Pronto. Pode passar aqui agora. A gente é desse nível, a gente deixa E vamos falar dos parceiros novamente. Opa, seus parceiros, tudo bem com vocês? Café Palore. Robson, aquele abraço. Aqui já acabou meu café, viu? Em italiano, por favor. Quadrato pizza. Que você que não entende que quadrato pizza a gente balança a mão, porque só é italiano se balançar a mão. Se não balançar a mão é português normal. E Rede Abacus, uma rede de contabilidade especializada, tá? Que tem peritos contábeis para te ajudar a fazer a sua apuração fiscal, decidir o melhor sistema tributário para você, pequeno, médio e grande empresário. O sistema Abacus vai estar aberto para te receber. Apuração o quê? Fiscal. No planilhas do Google não funciona, não? Mas é meio complicado, acredito que não. Então, não Rede posso Abacus. deixar de lembrar, estamos trabalhando aqui agora, vamos fazer uma parceria com a Rede X, estamos aqui, Rede X, vamos conversar, marcar essa reunião para a gente... Como se fechar um acordo comercial, é assim. A gente pede na lata, aqui o bagulho é diferente. Então, aqui é assim. Na dúvida, se você tiver a fim de procurar o Dá Pra Ser Podcast, eu digo a você que faz o seguinte, @Dá Pra Ser PC no Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Spotify, Deezer. Queima uma cueca com a calçola e um abraço pra vocês. Valeu. Até mais.